palavras precisamos substituir para favorecer a nossa harmonia e a nossa evolução? Em geral, a educação que recebemos na infância e na adolescência não é caracterizada pelo cuidado no emprego das palavras. Logo, a formação da realidade que construímos dentro de nós e ao nosso redor é influenciada inevitavelmente pelas palavras que utilizamos nos nossos pensamentos e diálogos. Olá pessoal, eu sou Daniel França e esse é mais um vídeo do canal Psicologia Integral. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto de fundamental importância para a nossa qualidade de vida e para uma fluidez maior no nosso processo de desenvolvimento. O poder das palavras na nossa vida. Em geral, a educação que recebemos na infância e na adolescência não é caracterizada pelo cuidado no emprego das palavras. A preocupação maior dos educadores em geral, na família e na escola, é com a disciplina, havendo pouco cuidado com as palavras empregadas na comunicação. Como nós, seres humanos, temos a tendência a focar no lado negativo das pessoas e das situações, essa tendência acaba se refletindo na escolha das palavras empregadas na comunicação. O problema é que essas palavras são determinantes para a formação do nosso campo mental e da nossa percepção de mundo. Portanto, a formação da realidade que construímos dentro de nós e ao nosso redor é influenciada inevitavelmente pela qualidade das palavras que empregamos nos nossos pensamentos e diálogos. O campo do conhecimento que estuda a relação entre as palavras e as coisas é a filosofia da linguagem. E para simplificar a relação entre a linguagem e a realidade, podemos dizer que as palavras são símbolos utilizados para representar aspectos da realidade, como objetos, seres, movimentos, ações, etc. E esses símbolos são fundamentais para viabilizar a comunicação entre nós. Existem outras ferramentas que podem ser utilizadas como símbolos, como por exemplo os desenhos. Só que os desenhos não podem ser produzidos por nós com dinamismo, de forma rápida e sem precisar de um talento especial. E como nós precisamos de uma ferramenta mais dinâmica, mais célere para viabilizar a comunicação entre nós, as palavras acabam sendo uma ferramenta com alto dinamismo e eficiência, que viabilizam a comunicação entre os seres humanos. O poder das palavras pode ser explicado de diversas formas em vários campos do conhecimento. Na física quântica, por exemplo, colapsar significa conjugar energias diferentes ao mesmo tempo. E um bloco de palavras tem o poder de colapsar energias diversas a partir do sentido que as palavras expressam. E essas energias podem ser vitalizadoras ou desvitalizadoras. Logo, as palavras são carregadas de energia, que podem nos provocar o bem ou o mal, que podem nos vitalizar ou nos desvitalizar. Há 3 formas de lidarmos com as energias na dinâmica da vida. Uma primeira via consiste em focarmos nas energias desvitalizadoras. E essa opção, evidentemente, é a menos favorável, porque gera a nossa desvitalização, o nosso adoecimento. A segunda via consiste em focarmos somente nas energias vitalizadoras, desconsiderando as energias negativas desvitalizadoras. O problema dessa opção é que, gerando uma repressão, uma negação dos aspectos negativos das energias desvitalizadoras, essas energias podem acabar rompendo o bloqueio e nos invadindo. Já uma terceira via,
que eu reputo mais adequada, mais favorável, mais saudável, consiste em focarmos nas energias vitalizadoras e não desconsiderarmos as desvitalizadoras, mas sim criarmos um canal de comunicação entre elas, de modo a promover uma fusão energética que possa transformar as energias desvitalizadoras e fazer com que imperem as energias vitalizadoras. Em outras palavras, nós podemos focar na utilização das palavras positivas, não só para focarmos nos aspectos positivos da realidade, como também para transformar os aspectos negativos em algo positivo. O pesquisador japonês Masaru Emoto realizou um experimento que ficou muito famoso, fotografando os cristais formados no processo de congelamento da água. Ele separou 2 amostras e as submeteu a palavras diferentes no processo de congelamento. O primeiro grupo foi submetido a palavras positivas e o segundo grupo foi submetido a palavras negativas. E após o processo de congelamento, ele constatou que o primeiro grupo, submetido a palavras positivas, formou cristais de formato mais belo de elevada qualidade. Já o segundo grupo, submetido a palavras negativas, formou cristais mais deformados de baixa qualidade. Emoto demonstrou assim o poder das palavras na formação da nossa realidade. Conforme descobriu pioneiramente Freud na psicanálise, palavras negativas repetidas para mim na infância ou absorvidas com forte emoção ficam impregnadas no meu inconsciente, formam o meu campo mental. Da mesma forma, palavras positivas repetidas para mim na infância de forma reiterada ou absorvidas com forte emoção ficam também gravadas em meu inconsciente. A partir daí, a minha percepção do mundo, da realidade, vai variar conforme o campo mental formado em mim. Dessa forma, se meu inconsciente for impregnado de palavras positivas, a minha percepção da realidade será mais favorável, mais positiva. Por outro lado, se meu inconsciente for impregnado de palavras negativas, a minha percepção da realidade será menos favorável, mais negativa. A partir daí, Freud demonstrou o cuidado que precisamos ter com o emprego das palavras com as nossas crianças. Por outro lado, a programação neurolinguística e várias abordagens da psicologia, como a terapia cognitivo-comportamental, sustentam que nós podemos transformar a programação impressa na infância e na adolescência. Ou seja, nós podemos reprogramar o nosso campo mental através do manejo adequado de palavras que representem energias vitalizadoras. Nesse contexto, é importante afirmar que os nossos pais e educadores não agiram por mal a transmitir para nós o hábito de empregarmos mais palavras negativas em relação às situações da vida e a nós mesmos. Eles assim agiram porque simplesmente aprenderam dessa forma com seus antecessores. Dessa forma, nós acabamos herdando o hábito de nos alimentarmos e retroalimentarmos de palavras negativas, que representam energias desvitalizadoras. O problema disso é que nós criamos o campo mental desfavorável à nossa harmonia, ao nosso crescimento e realização. Isso porque as nossas ações acabam sendo a expressão, o desdobramento desse campo mental. Contudo, nós temos o poder de rejeitar essa herança e de construir em nós um campo mental em que predominem energias vitalizadoras. E dito isso, vocês podem me perguntar: Daniel, que tipo de palavras precisamos substituir para favorecer a nossa harmonia e a nossa evolução? Nós precisamos substituir palavras e expressões que apontam queixas e críticas, sem apresentar soluções, caminhos de crescimento. Precisamos substituir também palavras relacionadas a pensamentos e ações de prejudicar, magoar, ferir, temer, desarmonizar, impedir o crescimento, colocar para baixo. Existem alguns exemplos de expressões
que precisam urgentemente ser substituídas, porque carregadas de energias desvitalizadoras. Expressões como: eu faço tudo errado, eu sou incapaz, eu não consigo, isso é difícil, isso é chato, nada na minha vida presta. Essas expressões precisam ser riscadas do nosso vocabulário, porque elas desfavorecem o nosso crescimento. Elas acabam criando um campo mental desfavorável à nossa evolução. Por outro lado, nós precisamos construir o hábito de empregar palavras que apontam soluções, caminhos de crescimento. E precisamos também construir o hábito de empregar mais palavras relacionadas a pensamentos e ações, de beneficiar, amar, curar, perdoar, harmonizar, construir, criar, motivar, favorecer o crescimento. Nesse contexto, as expressões carregadas de energias desvitalizadoras podem ser substituídas por expressões carregadas de energias vitalizadoras, que expressam o processo de transformação de aspectos negativos da realidade em algo positivo. Por exemplo, ao invés de dizer eu faço tudo errado, seria mais adequado dizer eu encontrarei uma maneira mais eficiente de fazer. Ao invés de dizer eu sou incapaz, seria mais favorável afirmar eu me tornarei cada vez mais capaz. Ao invés de dizer eu não consigo, seria mais adequado afirmar eu tenho poder de conseguir tudo o que eu quiser. Ao invés de dizer isso é difícil, seria mais favorável dizer eu tornarei isso cada vez mais fácil para mim. Ao invés de dizer isso é chato, seria mais favorável dizer eu tornarei isso cada vez mais interessante. E ao invés de dizer nada na minha vida presta, seria muito mais saudável afirmar eu construo, a partir de hoje, uma vida cada vez mais feliz. Percebam, meus amigos, que essas palavras não negam o negativo. Elas denotam um processo de fusão de energias, de transformação gradativa, do negativo em positivo. Pessoas que me procuram nas redes sociais ou para fazer psicoterapia costumam dizer que as palavras que eu emprego nos meus textos, nos meus vídeos ou nos meus diálogos costumam ajudá-los a perceber o lado positivo das situações e a restaurar a sua harmonia. Isso acontece porque eu busco cuidar muito das palavras que eu emprego, escolher as melhores palavras que possam promover esclarecimento e bem-estar. Portanto, cuide das suas palavras. Cuide das palavras que você absorve e que você emite, porque essas palavras formarão o seu psiquismo. Portanto, se você deseja ter uma vida cada vez mais feliz, saiba que esse poder está totalmente em suas mãos. E começa pelas palavras que você emprega para construir o seu campo mental. Então é isso, hoje eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço que curta ele e compartilhe com outras pessoas que você acha que estejam precisando ouvir essa mensagem. Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo.